Boa tarde, queridos alunos e alunas do segundo ano. Estamos aqui para mais uma leitura de mais uma avaliação. Vamos ficar bem tranquilos, relaxados, respirar fundo e colocar aqui, olha, toda a nossa concentração. Vamos à leitura? Não esqueçam de preencher o cabeçalho. Primeira questão de matemática. Leia com atenção e forme os numerais e depois escreva-os por extenso. 208 unidades. Que número é esse? 208 unidades. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem fazer aquilo que a tia sempre orienta que vocês façam no cantinho da prova, né? Pode fazer casinha da centena, casinha da dezena e casinha da unidade. E vocês vão colocar aqui os números que a atividade está pedindo, né? A primeira linha aí da atividade 1, 208 unidades. E no espaço em branco, o que a gente tem que colocar? Vocês já sabem. O espacinho ali que sobrou, que não foi falado, vocês vão colocar o quê? Para completar esse espacinho. 4 dezenas e 6 unidades. E aí, que número forma? 4 dezenas e 6 unidades. Próximo, 7 centenas, 1 dezena e 9 unidades. Que numeral é formado? E depois, 5 centenas e 2 dezenas. Que numeral é formado? Lembrando, casinha vazia tem que ser preenchida com isso aí. Depois que vocês formarem os números aqui, ao lado de cada numeral formado, vocês vão escrevê-los por extenso, tá? Escreve o número com palavras, tá bem? Primeiro, vocês vão representá-los com algarismos, né, que é o número, que formam os numerais, e depois, ao lado, vocês vão escrever por extenso, com palavras. Atividade 2, questão 2. Observe o gráfico de presentes que algumas crianças ganharam abaixo e responda. Então, temos aí um gráfico, temos os nomes das crianças abaixo de cada coluna desse gráfico e temos numa linha na vertical as quantidades, né? Na linha na horizontal lá embaixo temos as crianças e na linha da vertical o número de presentes. E temos as colunas, que vocês sabem que já fizeram com a tia essa atividade, né? Você vai lá na coluna, vê onde ela parou, vê em que nome ela está, e aí vocês vão saber as quantidades certinhas. Qual criança ganhou mais presentes? Vejam aí com atenção. Escrevam ao lado. Quais crianças ganharam menos presentes? Quais foram as crianças que ganharam menos presentes? Quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? Atenção! Quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? O que vocês vão ter que fazer aí? Olhar a quantidade de presentes que Beatriz ganhou e somar com a quantidade de presentes que Ivo ganhou. Atenção aí, tá bem? Próximo. Quantos presentes Afonso ganhou a mais que Elias? Então, se eu quero saber quantos presentes o Afonso ganhou a mais que Elias, qual é a continha que eu faço mesmo para saber essa diferença? Muito bem. Vamos para a próxima página, onde tem um arme e efetue. Já treinamos bastante o arme e efetue, né? Aqui a tia fez um quadrinho bem organizado. Vocês vão pegar os numerais, organizar no quadro valor de lugar, colocar o sinal da continha aqui ao lado. O outro numeral vocês vão organizar corretamente na casinha certa do quadro valor de lugar.
Aqui vocês vão encaixar o resultado, começando sempre pela casinha das unidades, né? E depois vocês vão olhar para esse resultado e vocês vão escrever aqui. Esse resultado é par ou ímpar? A mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Façam a continha com muita atenção. Se for uma soma, não esqueçam de contar com o número que subiu, tá? Prestem muita atenção. Se for uma subtração, precisa pegar emprestado com o vizinho, façam com calma. E depois, olhem bem o resultado e escrevam no retângulo abaixo se o resultado é par ou ímpar, tá bem? 4. Escreva abaixo de cada conjunto a quantidade de elementos e quantos pares foi possível formar. Então, quantos elementos tem no conjunto de pentes? Quantos pentes? Vocês vão colocar. E aí, quantos pares foi possível formar? Vocês vão formar os pares e vão colocar a quantidade, tá bem? A mesma coisa no conjunto de canecas, depois no conjunto de patos, depois no conjunto de maçãs e depois no conjunto de laços. Primeiro contem quantos elementos, depois formem pares e vejam quantos pares a gente conseguiu formar, tá? Questão 5. Façam um X no que compramos a quilo. Vamos lá. Suco. A gente chega no lugar e pede 1 quilo de suco? Não sei, vê aí, pensa aí. Aí depois nós temos vários tipos de carne, né? Tem frango. É que a imagem da tia tá ruim. Tem queijo aí, né? Tem laticínios, né? Que é o queijo. Tem carnes. Tem pernil, que é a carne do porco. E aí, a gente compra quilo? Se for, vocês vão fazer um X. Ovos, a gente compra a quilo, ovos. Tecido, compramos a quilo. Feijão e arroz, compramos a quilo. Marquem um X no que compramos a quilo. Pacote de fraldas, a gente compra a quilo? Vamos para a última questão, questão 6. Faça a correspondência ligando ao peso estimado. Vamos imaginar. Meio quilo é o mesmo que? Vamos procurar lá. Quanto é meio quilo? Aproximadamente 12 toneladas? Aproximadamente 70 quilos? 500 gramas? Aproximadamente 300 gramas? Ou aproximadamente 3 quilos? Então, vocês vão ligar meio quilo, a resposta correta. Um caminhão pesa aproximadamente 12 toneladas, aproximadamente 70 quilos, 500 gramas, aproximadamente 300 gramas ou aproximadamente 3 quilos. Qual o peso do caminhão? Vamos lembrar aí das aulas anteriores. Um adulto pesa aproximadamente 12 toneladas, aproximadamente 70 quilos, 500 gramas, aproximadamente 300 gramas ou aproximadamente 3 quilos. Um gatinho, quanto um gatinho pesa? Aproximadamente 12 toneladas, aproximadamente 70 quilos, 500 gramas, aproximadamente 300 gramas ou aproximadamente 3 quilos. E um chinelo? Quanto que um chinelo deve pesar? Aproximadamente 12 toneladas? Aproximadamente 70 quilos? 500 gramas? Aproximadamente 300 gramas? Ou aproximadamente 3 quilos? Um pezinho do chinelo, o que você acha? E aí? E aqui terminamos a nossa avaliação de matemática. Qualquer dúvida em relação às questões, chama a tia no privado, tá? Um beijo e até a próxima. Ufa! Chegamos na última avaliação do segundo bimestre. Que legal, né? Vamos pegar a nossa avaliação, preencher o cabeçalho, ler com muita atenção, recordar as últimas aulas e fazer com muita concentração. Vamos à leitura? Questão 1. Usando as frases do quadro,
descreva ao lado de cada parte da planta a sua função. Não esqueça de pintar a árvore. Ai, gente, um desenho bem pintadinho, bem bonitinho, hein? Sem preguiça. Vamos lá. No quadro, nós temos as funções de cada parte da planta. E no desenho, nós temos as partes da planta. Então, vamos lá nas flores. As flores servem para... Vamos ler. Sustenta e distribui a água e nutrientes. Fixa a planta. Guarda as sementes. É responsável pela reprodução da planta. São responsáveis pela respiração da planta e produzem o alimento. E aí? A flor serve para quê mesmo? Tem todas essas opções aí, vamos lembrar. Logo abaixo, temos as folhas. E as folhas servem para quê? Sustenta e distribui a água e nutrientes. Fixa a planta. Guarda as sementes. É responsável pela reprodução da planta. Ou são responsáveis pela respiração da planta e produzem o alimento. E aí? Caso a resposta seja maior que a linha, vocês podem pegar uma régua, fazer mais uma linha embaixo e continuar dando a resposta, tá bem? Logo abaixo das folhas temos fruto. E aí, qual é a função dos frutos? Sustenta e distribui água e nutrientes. Fixa a planta. Guarda as sementes. É responsável pela reprodução da planta. Ou são responsáveis pela respiração da planta e produzem um alimento. Logo abaixo do fruto, raiz. Qual é a função da raiz? Sustenta e distribui água e nutrientes. Fixa a planta. Guarda as sementes. É responsável pela reprodução da planta. São responsáveis pela respiração da planta e produzem o alimento. Vamos agora para o ladinho esquerdo. Tronco ou caule. Sustenta e distribui água e nutrientes. Fixa a planta. Guarda as sementes. É responsável pela reprodução da planta. São responsáveis pela respiração da planta e produzem o alimento. E aí? Lembrando de tudo que já estudamos sobre as plantas, o que vocês acham? Façam com muita atenção, tá bom? E aí, conforme vocês forem fazendo, vocês vão pausando aqui o vídeo e vamos para a próxima questão. Tia vai ler a questão 2 agora. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí temos 1, 2, 3, 4, opa! 5. Era para colocar 5 na última, tá, gente? Corrijam. É 5 lá na última. É uma raiz utilizada na alimentação. Vamos lá para o outro lado. Raiz é o tomate? É o palmito? É o aipim? A couve-flor ou o espinafre? Um exemplo de raiz. E aí, vamos lembrar. Vocês vão colocar 1 na opção correta. 2. É uma folha utilizada na alimentação. Que folha é essa? É o tomate? É o palmito? É o aipim? É a couve-flor ou o espinafre? Agora, é uma flor utilizada na alimentação. Quem é a flor? É o tomate? O palmito? O aipim? A couve-flor ou o espinafre? 4. É um caule utilizado na alimentação. Quem é esse caule? É o tomate, o palmito, o aipim, a couve-flor ou o espinafre? E 5, corrijam aí, coloquem 5, tá bem? É um fruto utilizado na alimentação. Quem é? Tomate, palmito, aipim, couve-flor ou espinafre? Coloquem número 5 nesse aí que for o fruto, tá bem? Agora, ligue as imagens aos tipos de reprodução do vegetal que elas representam. Vocês lembram que a tia explicou a reprodução por sementes e a reprodução por estacas? Vamos lembrar dessa aula. Essa primeira imagem aí, olha, tem uma pessoa cortando um galho, né?
de uma planta adulta e plantando esses galhos em vários vasinhos. E aí, essa reprodução é por sementes ou por estacas? E na imagem ao lado tem uma pessoa semeando numa terra fértil, né? Que terra bonita. E depois, olha só a evolução da plantinha. E aí, esse tipo de plantio é por sementes ou por estacas? 4. O que é desmatar? E aí, desmatar é o que, gente? Vocês vão escrever aí com as palavras de vocês, tá? 5. O que são plantas nocivas? Vamos lembrar das nossas aulas anteriores. Plantas nocivas. Quem elas são? E na nossa última página, vocês vão marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Todas as plantas são venenosas? Verdadeiro ou falso? Marca aí. O desmatamento destrói espécies de vegetais, de animais e prejudica o solo. Verdadeiro ou falso? É proibido retirar da natureza mudas de algumas espécies de plantas. E aí? Podemos colocar na boca todos os tipos de plantas? Podemos? Verdadeiro ou falso? O solo fértil não é apropriado para a reprodução da planta. Vocês lembram do que é o solo fértil? Como é o solo fértil? É o solo rico em nutrientes, né? Bem úmido. E aí, ele não é apropriado para a reprodução da planta? Próximo. Reflorestar é plantar árvores para recuperar uma área de floresta que foi destruída? E aí, reflorestar, é isso? Verdadeiro ou falso? Marca aí. Próximo. Existem frutos com muitas sementes e outros com apenas uma semente que chamamos de caroço. É verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Os vegetais só são úteis para a nossa alimentação. Verdadeiro ou falso? O papel é produzido através de uma árvore chamada eucalipto. Verdade ou mentira? Verdadeiro ou falso? Com a madeira da cerejeira são produzidos móveis. E aí? Verdadeiro ou falso? Aqui terminamos a nossa avaliação de ciências. Terminamos as nossas avaliações do segundo bimestre. Desejo a todos boa sorte, bom descanso. Dia 3 de agosto nós voltamos. Um beijo.